Mateus 24, quando os discípulos vieram até Jesus e disseram: Senhor, quando chegará o fim? E Jesus disse: quando vocês ouvirem guerras, rumores de guerra, epidemias, isso tudo é necessário. Mas lembre-se, só virá o fim, só quando a palavra for pregada no mundo inteiro. Este evangelho for pregado no mundo inteiro e as nações serão testemunhas disso. Aí sim virá o fim. Então, eu quero desejar a você, irmão que está aí. Lembre, anseie pela volta de Cristo. Se você está neste lugar aí, seja onde for, na sua casa, na sua igreja, nas ruas, leve a palavra do Senhor, leve o evangelho genuíno, porque o Senhor precisa voltar. A tua igreja precisa também retornar para casa. Sejam todos bem-vindos ao podcast The King, para a glória do Senhor. Estamos aqui muito felizes por saber que você está aí acompanhando o podcast The King, levando e nos ajudando a levar o evangelho, aquele evangelho genuíno da graça, da cruz do Senhor. E para a glória de Deus, hoje nós vamos estar iniciando mais um episódio. E que você seja muito bem-vindo conosco. E nós temos um privilégio hoje de receber o nosso irmão Rodrigo Costa, que veio do Brasil, está aqui desde os 9 anos e está nas ruas levando o evangelho do Senhor com 24 anos, né? Jovem ainda e continua levando a palavra do Senhor. E o irmão Rodrigo, este lugar é para você. Obrigado pela recepção, estou com muita alegria de estar aqui nesse podcast. Sinto uma honra imensa que eu Glória não a sou Deus. merecedor, mas me convidaram, vamos a isso. Vamos a isso. Falar da palavra da cruz de Cristo, daquilo que, pela graça, tanto os irmãos como eu também tenho participado Sim. e sofrido as causas do Evangelho, para a glória de Deus. Realmente é o verdadeiro evangelho genuíno, né? É a palavra do Senhor, aonde você tem levado ali nas ruas. E eu queria saber, nós queríamos saber um bocadinho, irmão Rodrigo, sobre a sua vida, sua vinda para cá, porque não é só evangelista, você é um missionário, né? Foi separado. Sim. Então, a minha mãe é ainda uma senhora bastante fervorosa, que não era de um lar cristão evangélico, mais cristão católico, porém converteu-se ao evangelicalismo antes de eu ter nascido. Então, eu já cresci num lar evangélico, tanto de parte da mãe como de parte do pai. E pronto, cresci nesse lar, numa igreja pentecostal, bastante fervorosa. Esse sapatinho de fogo, como diz. Exato, era assim que eu era chamado na igreja. Por acaso. Sapatinho de fogo. Porque eu cresci a cantar corinhos de fogo na igreja. Sim. Porque nas igrejas pentecostais, Assembleias de Deus, normalmente tem muito essa norma de dar muitas oportunidades, tanto para os miúdos como para jovens, etc., para cantar, para dar uma palavrinha ali. E eu cresci nesse ambiente de cantar corinho de fogo, ia lá à frente, cantava, etc. E as irmãs, gostavam bastante de mim, etc. E eu cresci nesse ambiente. Só que com 9 anos de idade eu decidi vir para Portugal, porque a minha irmã já morava aqui, eu moro hoje com a minha irmã. Sim. Ela já morava aqui, ela saiu do Brasil com 18 anos na altura. E pronto, eu sempre quis estar aqui em Portugal, porque eu já tinha vindo uma vez com 6 anos de idade. Com 6 anos, sim. sim. Ficar com 6 anos de idade, então vi aqueles deslumbres, né? Vi aqui em Portugal, na Europa, etc. Então, quando a minha irmã foi visitar novamente o Brasil, eu pedi que ela me levasse com ela, trouxesse com ela para cá. Pronto, e foi assim que ela me trouxe. Fiquei aqui com ela, estudei aqui, fiz tudo aqui. Tudo a primeira vez fui aqui, minha escola, trabalho e etc. Tudo foi aqui. E pronto, só que quando eu vim para cá com a minha irmã, como ela não é cristã ainda, não conhece realmente o Senhor, e infelizmente como não tinha ninguém que me levasse à igreja, pronto, foi apagando cada vez mais aquele fogo, né? Sim. Que eu tinha no Brasil. Mas sabia quem era Jesus e conhecia a palavra do Senhor. Não tão como só alicerçado neste exato momento, mas já conhecia por ter uma mãe evangélica e um pai evangélico. E pronto, vivi aqui, estudei, etc, etc, etc. Só que com 18 anos eu andava de skate. Eu estava no skatepark de Odivelas, onde eu moro. E tinha lá mais ou menos umas 5 pessoas que eram já da igreja que eu faço parte hoje, da congregação pela glória de Deus eu faço parte, e que me convidaram para ir à igreja. Olha, queres vir comigo à igreja no domingo? Eu, como já tinha aquela ideia, já sabia tudo, para mim a igreja era normal. Então, eu disse, sim, vamos para a igreja. Mas eu pensei que para mim eu ia para a igreja, mas tipo assim, era só por ir mesmo. Não fui com aquela intenção, não, vou para a igreja porque eu quero me converter, vou para a igreja porque eu quero derramar meus pés do Senhor. Não, fui para a igreja porque era como se fosse cumprir um calendário, né? Calendário, sim.
Só que cheguei lá e graças a Deus o Senhor me encontrou. Nossa. E eu me lembro exatamente do dia em que eu me converti ao Senhor, que Deus falou realmente comigo. O meu pastor estava pregando um culto de jovens, que se chama Extremo, onde eu faço parte. O culto de jovens chama-se Extremo. Extremo. Extremo, exatamente. E o pastor estava a pregar. E era o primeiro extremo da igreja, tipo, o primeiro culto de jovens nesse protótipo de extremo, com esse tema. E foi a primeira noite desse culto. E no final, depois da palavra ter sido pregada, foi uma palavra tremenda, cristocêntrica, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eu lembro-me do pastor fazer o apelo para quem quisesse vir à frente. Sim. E sem querer saber de nada, sem vergonha, sem querer saber quem estava do meu lado, eu pego, levanto-me, vou a chorar ao pastor e abraço e digo que queria render as minhas vidas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Naquele dia eu senti mesmo que o Senhor estava mais chamado. Deus, Aleluia. eu não entendia, claro, mas sabia que por tudo que eu já tinha vivido antes, porque eu vim para cá debaixo de muitas profecias Sim. dos irmãos, dos pastores e etc. Naquela altura eu não entendia, porque eu tinha um entendimento ainda fechado, que era uma criança. Sim. Mas os pastores já perceberam, esse jovem, essa criança será muito usada na mão do Senhor. Uau. Profecias mesmo assim liberadas sobre a vida, sobre a minha vida. E claro, todas as palavras do Senhor não vão por terra, né? Como diz lá em Isaías 55:11. Todas as palavras que serão lançadas da minha boca não voltaram para trás vazias, mas fará o que lhe apraz. Uau, glória a Deus. Aleluia. E desde então eu vim para cá sobre essas profecias. E o diabo tentou, claro, apagar isso. O diabo tentou neutralizar isso Sim. com. As distrações. Exato. Todo mundo- Também de um jovem, né? É. Que pronto, Novo, está nesse exatamente. ambiente também, com imoralidade, com drogas, com bebidas e etc. Mas graças a Deus, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele diz: não, esse aqui eu Esse tenho eu vou que falar. separar. Esse eu tenho que falar. Ele que Não vai é para todos, né? Mas infelizmente nem todos querem aceitar. Aceitar. Mas pronto, foi isso. Então, quando eu aceito Jesus Cristo, ali começa a minha Com batalha. 18 anos. Com 18 anos. E eu me lembro que tudo aconteceu na minha vida muito rápido. Eu deixei logo tudo no dia que eu aceitei Jesus. Deixei tudo, larguei amigo, larguei música do mundo, larguei tudo isso. Uma conversão assim que foi imediata, né? Eu creio que acredito que tem pessoas que Tem têm um pessoas, processo. exato, tem Exato. gente que tem processo, Isso sim. é normal. E tem gente que Sim. quer imediato. Nós estamos todos a viver um processo, né? A santificação contínua até a volta do Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas eu digo em questões específicas, como música do mundo, Sim, eu sei que pessoas têm sim. mais dificuldade, É. etc. Pois é, nessa altura, essa idade de 18 anos, ouve-se muito rap, né? Eu também estava metido muito nesse meio tempo, Ouve-se muito isso. E não sei se bebidas também. Então, eu nunca fui assim um jovem de me alcoolizar, até porque eu tinha sempre uma consciência assim, não, Deus não se agrada disso. Eu também sempre fui mais na minha. Eu estava metido no meio das pessoas e etc. Sim. Mas eu sempre fui mais tranquilo na minha, Sim. nunca fui me drogar, assim, Sim. Sim, sim. fui metido em festas, mas não, estava metido lá naquele meio. Mas graças a Deus, Deus sempre me preservou, pelo menos assim, nessa parte. Sim. Mas tinha uma essência, irmão Rodrigo. Porque Exato. assim, eu digo que Exato, foi criado no Evangelho. E quando é criado, já tem uma raiz. Nós exato. podemos ir, mas na hora certa, Deus. É a sua hora. Sim, sim. Volta. Deus chama, e eu sou prova disso. Deus chama. Todos aqueles que têm uma palavra liberada sobre a sua vida, em algum momento, eu creio que Deus chama. Deus chama. Deus separa, Deus arranca mesmo. Sim, sim. Sobre, de alguma forma, Deus faz algo para aquela pessoa voltar para os Voltar. caminhos do Senhor. Porque vieste muito novo, uma criança, e com 18 anos, foi convidado por outras pessoas, outros jovens, Outros jovens para também. ir para a igreja, e a mesma igreja que está até hoje. Estou até hoje, graças a Deus. graças a Deus. E aí, com 18 anos, voltou aos pés da cruz, né? Exatamente. E aí o Senhor reacendeu a chama. Eu sou muito grato pelas pessoas que me convidaram, sou muito grato mesmo a eles. Mesmo que talvez as pessoas não tenham mais conexão e Sim. etc. Mas sou muito grato às pessoas. Sou grato à minha igreja que me apoia muito. Glória a Deus. A minha igreja me Glória apoia a Deus. bastante. Estou sempre em oração, debaixo de oração, coberto de oração Aleluia, pelos meus isso é líderes, muito Isso é muito importante. importante. pelos meus pastores. Glória a Deus Os pela meus vida dos seus pastores pastores. me amam mesmo. Glória a Deus. Amém, glória a Me Deus. amam, os meus líderes também me amam e eu sou muito grato. Quer falar alguma coisa para eles? Não, sim, eles já sabem. Se não fosse por causa deles, principalmente do meu pastor, pastor Rubem Melo, e também por conta dos meus líderes, que são líderes jovens da Sim. célula, se não fosse por conta deles, eu não estaria aqui. Exato. Aliás, porque são eles que me ensinam, são eles que me Sim. lideram. E a própria Bíblia diz em Hebreus 13, né? Olhem, estejam atentos para os vossos líderes, observem os seus caminhar na fé e imitem-nos. E eu estou aqui por conta deles e estou a imitar eles também, porque eles também fazem isso. Uau, glória a Deus. Então, Vão para as ruas, pregam o evangelho. Lideram, na verdade, células e são evangelistas. Tem outros modos, também vamos Sim, falar sobre sim. isso, sobre esses tipos de evangelismo. Exato. Mas o meu pastor, sim, evangelista, já sofreu. Agora está num Sim, estatuto que tem um pastoreia, tempo. Exato. mas que também libera pessoas para serem líderes e Líderes. evangelistas. Uhum. O meu pastor também já evangelizou muito no bairro Alto. Uhum. Uau. E lá é tenso. Lá é Bairro tenso, alto. lá é tenso. É separado. E
Então, eu sou apenas uma cópia deles. Uma Então, cópia. o que vocês veem em Glória a mim, Deus. o que vocês veem em mim, se eu tenho realmente alguma coisa, primeiramente é pela graça de Deus, mas porque eu copio também eles. Exato. Então, Isso é muito nada do que eu importante. tenho é meu, por isso eu só sou uma cópia. Exato. É um E- discípulo, na verdade, né? exatamente, Vai aprender. exatamente. Mesmo Exatamente. porque tem só 24 anos ainda, é um discípulo. E glória a Deus por ver isso na igreja onde você está, né, Camila? Amém. Isso é Porque muito importante. isso te ajuda a continuar também. Exato, é o que me dá bastante força, o apoio. Eu vejo os meus líderes dizem: não, filho, vai nessa caminhada porque Deus é Sim. contigo, continua. Não é aqueles líderes tipo assim, veem e deixam só à toa e que não apoiam, Foi. sejam com palavras, sejam com orações. Não, mas eu sou coberto por isso tudo. Por isso. E isso que me dá força, porque eu sei que eu estou na rua, às vezes pode estar só 1, 2, 3, 4, mas depois eu olho e penso para mim: não, eu tenho pessoas que oram por mim, que confiam em mim, Glória a Deus. Amém. então eu vou continuar. Sim. E é isso. E Amém. também eles me apoiam bastante, é isso que me deixa muito alegre. Glória a Deus. Porque eu ouço pessoas a dizerem que infelizmente não têm o apoio necessário para continuar, mas mesmo para essas pessoas eu quero vos dizer que por mais que talvez o pastor ou a igreja não apoie bastante, Sim. continua. Porque a Bíblia diz em Gálatas, Pode falar. Gálatas 1:10 diz: por acaso procurei eu ser servo de homens? É. Porque se fosse servo de homens não seria servo de Cristo. Aham. Então, vá para as ruas, não procurando palavras humanas, ou Sim. nem sequer procurando sequer apoio, porque nas ruas mesmo não vais encontrar apoio. Pois é. Vá para as ruas mesmo sabendo que tu foste chamado e que não é questão de dom, e sim uma ordem de Amém. Cristo. Glória a Façam Deus. discípulos, batizem-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Então não é uma questão do pastor querer, não é uma questão de tu teres um dom, mas é uma questão de obediência. Glória a Amém. Deus. Amém. Aleluia. E assim, Rodrigo, você já falou um pouquinho que teve esse apoio, né, da sua igreja, dos pastores, e assim, da família, amigos, Eu acho que houve algum apoio? eu às vezes fico a pensar em casa, meu Deus, eu sou um jovem tão agraciado. Porque eu Amém. vejo tipo, as pessoas virem para a internet e nada contra também. E eu vejo alguns testemunhos de alguns irmãos que são legítimos, que não tiveram nenhum apoio, que não têm nada, mas eu fico a pensar, fogo, graças a Deus, porque na minha vida é tudo ao contrário. Eu tenho o Amém. apoio de todos. Glória Aliás, eu a estou a passar Deus. por um momento de dificuldade neste exato momento, que não convém trazer por aqui, mas é um momento difícil que todo mundo tem na sua vida. Sim, E eu estou a passar por esse momento, por esse deserto, né, como nós Sim, cristãos temos o sim. costume de chamar. E eu tenho visto a mão de Deus poderosa sobre a minha vida por meio da minha irmã, que mais uma vez não me deixa ir ao chão, que mais uma vez que está ali comigo, me apoiando, porque minha irmã não é cristã, ao fim e ao cabo ela poderia me dizer que não, tu és um maluco, para com isso, Sim. mas pelo contrário, a minha irmã Uau. me apoia, a minha irmã me ajuda, a minha Amém. irmã... É a favor de você ir às Sim, ruas sim, pregar o evangelho? eu digo que eu fico a pensar, no meu secreto eu oro mesmo a Deus e eu dou graças a Deus pela vida da minha irmã. Glória a Deus. Amém. Dou graças a Deus, porque se não fosse por intermédio da minha irmã, eu não sei o que seria de mim. Aham, mesmo. sim. Se eu estou aqui, eu devo muito a Deus não, porque sim, a Deus também, querendo ou não, mas devo muito à minha irmã. Sim. Devo muito à minha irmã, porque é por causa dela que eu cheguei até aqui. Então, É um canal que Deus usa. que canal. Deus, exatamente, eu vejo Deus a usar a minha irmã. Eu não falo isso para ela, Sim. mas eu vejo Deus a usar a minha irmã para Sim, me sim. ajudar e para me apoiar. E desde os 9 anos de idade, aliás, desde muito antes, a minha irmã sempre me ajudou, desde quando era pequenino ainda, nem conhecia ela sequer. Sim. Quando era criança, sempre trabalhou para comprar roupas para mim. Uhum. Então, Deus utiliza a minha irmã como canal de graça, como canal de misericórdia e bênção para a Bênção minha para a sua vida. vida. E eu sou muito grato a minha Glória irmã, a muito Deus. grato mesmo. Irmão Rodrigo, nós podemos ver que você tem um apoio e a sua irmã, né, a sua irmã é usada de alguma maneira. Exato. E ainda não chegou o tempo ainda da redenção dela, mas vai chegar através da sua vida. Porque nós podemos, exatamente, podemos ver que ela está sempre a te apoiar, Exato. né? Continuar avançando. E o tempo vai chegar. Não, eu oro a Deus, eu disse, Deus, Pai, tu tens poder para arrancar a Exatamente. minha irmã das garras do maligno. Glória a Deus. Como diz lá Glória a nas Deus. Escrituras Sagradas, dizem que o Senhor nos arrancou das trevas, das correntes satânicas para a sua poderosa luz. Então eu creio que Ele também é poderoso, assim como fez na minha vida, assim como fez na sua, também é poderoso para fazer Glória na a vida da Deus. minha irmã. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Eu creio nisso mesmo. Em nome Eu de digo que Jesus. Deus é poderoso e vai fazer isso. Eu vou vir aqui Em neste nome de podcast, Jesus. voltar, sentar aqui com a minha Em irmã, nome de Em Jesus. para Vai a glória de Deus. Em Para a glória de Deus. nome de Jesus. E, irmão Rodrigo, o chamado para as ruas, nós temos visto que o cristianismo aqui em Portugal, desde que iniciou, que na altura, quando eu estive aqui, foi em 2007, quando eu vim, eu tinha 17 anos na altura, não se ouvia muito falar. Não, Não se tinha ouvia. muito evangelismo Mesmo nas na minha época, ruas, se não ouvia. tinha muito. E as igrejas eram mais dentro, assim, ali, focadas nelas ali. Eram poucas igrejas também, não tinham tantas. E hoje, o que que você tem visto? Você tem visto que as igrejas ainda continuam assim? Poucas estão assim? Ou as pessoas
estão indo para fora levar o evangelho? Então, concernente ao crescimento de igrejas, é evidente que Portugal tem tido muitos, até missionários que vêm do Brasil Sim. e plantam igrejas aqui em Uhum. Portugal, e tem crescido. Na minha época, quando eu cheguei aqui, por volta de 2013, 2014, não havia isso, tipo assim, muitas igrejas, como nós vemos hoje, Exato. e etc. Não, igrejas, na verdade, há. E dou graças a Deus por isso. Agora, igrejas que saem às ruas para pregar o evangelho de rua, têm crescido, sim, até. Eu tenho visto movimentos que Tem têm. sido muito, acho que há 2 anos para cá, eu creio que não tinha tanto. Não tinha, mas tem crescido pela graça de Deus, tem se levantado jovens, Sim. há pessoas que querem, maior parte deles ainda brasileiros, ou A maior estrangeiros. brasileira, A maior exatamente. parte é brasileiro que traz essa Raiz do essa cristianismo, raiz do né? cristianismo para cá, para Portugal, porque Exato. nós sabemos que Portugal, historicamente, ele é um país cristão. Exato. Ele é historicamente um país Que cristão. iniciou aqui, né? Exatamente. Alcançou o Brasil. Os portugueses, então, quando descobrem o Brasil, descobrem o Brasil, levam para lá o cristianismo e etc. E depois chegam missionários da Alemanha, Exato, etc. exato. E plantam lá o evangelicalismo. Exato. E então vem muito daqui. Só que aqui a questão é que o cristianismo verdadeiro esfriou. É A verdade. Igreja Católica, então, por conta de todas as suas questões e etc, Sim, etc, sim. etc, perdeu essa essência de evangelizar. Mas pronto, tem vindo bastante brasileiros para cá para trazer o evangelho para aqui, para plantar. E eu dou graças a Deus por Glória a isso. Deus. Porque realmente têm crescido. Agora a nossa oração tem que ser para que esses que já chegaram aqui frutifiquem, para que Deus possa levantar não somente agora brasileiros, mas também portugueses, possa Português, alcançar exatamente. portugueses, Exato. para que possa transformar também, alcançar essas vidas portuguesas, porque quando nós pregamos o evangelho, pelo menos eu percebo que o conhecimento está lá. Quem é Jesus? O conhecimento teórico. Sim. Teórico de quem é Jesus. Sabe Jesus, filho de Maria, na Igreja Católica, crismado, sou crismado, sou batizado, e etc. Está lá. Agora, o conhecer verdadeiramente e ser conhecido por Deus é que não há. É verdade. E é isso que falta ainda, apesar de já ter crescido, mas ainda falta muito ao povo português. Muito. Há uma urgência. Há uma urgência. Assim, a igreja, o evangelho, acho que tá confortável. Tá demais para sair para as ruas? Não é querer ser moralista, porque eu também não posso ser aqui moralista. Sim, não é generalizar toda, assim. Sim, porque eu não posso ser moralista a esse nível, porque, por exemplo, a minha igreja me apoia a fazer isso. Sim, então. sim. Mas nós vemos realmente que, porque o evangelho não é fácil. Não, é. A própria Escrituras dizem, em 2 Timóteo 3,12, quem quer viver piamente o evangelho de Cristo, ser servo de Cristo, vai sofrer perseguição. Vai. Então nós temos que entender primeiramente que nem todos têm esse chamado para ir às ruas, não creio. Não é que é porque nós todos, na verdade, fomos comissionados por Cristo a pregar o Evangelho. Sim. Então isso é uma obrigação de todos. De todos. Ok. Então, tu és cristão, se és Jesus, que tens um chamado também para espalhar o Evangelho no teu trabalho. Sim, Tens um chamado para espalhar o sim. Evangelho, não Não é? tens. Querendo ou não. Agora nós temos que perceber que pregar o Evangelho não é fácil, seja nas ruas ou em qualquer lugar. Sim. O verdadeiro Evangelho da cruz de Cristo Sim. não é fácil. A Bíblia diz, como eu disse aqui, citei, em 2 Timóteo 3,12, que aqueles que querem viver piamente sofrerão perseguições. Sim. E ainda mais nas ruas. Agora, nós temos que perceber qual é o tipo de evangelho que vocês estão a perguntar, o de ir às ruas. Realmente esse aqui não é muito. O de estar ali diretamente com as pessoas, falar Apanhar o microfone. pegar o Tá ali, microfone, exatamente. etc. E estar ali com as pessoas. Não, isso ainda não tem muito dessa forma. Sim. Exato. Realmente isso ainda não existe. Uhum. Porque, querendo ou não, é muito difícil. Nós temos que perceber que nem toda a gente tem a chama Sim. no coração de fazer isso. A chama de, não, eu preciso ir para as ruas para pregar o evangelho porque Jesus precisa alcançar vidas. E nós não podemos exigir isso das pessoas. Sim. Nós não podemos exigir isso porque realmente o que queima dentro de mim se calhar não vai queimar dentro de mim. Exatamente. Não que não seja uma obrigação, é uma obrigação. Eu fico às vezes pensando, se Jesus estivesse aqui hoje, onde ele estaria? Exatamente. Eu não creio que Jesus estaria somente nas 4 paredes. Não, Jesus. Porque alguém vai pregar. Não, Jesus não estaria no templo. Jesus pregava no templo também, mas nós vamos ser equilibrados. Sim. Porque há irmãos que não são equilibrados. É verdade. E eles não são aquilo. Não, eu não vou para o templo porque Jesus não está no templo. Pelo amor de Deus, Jesus pregava É no templo. necessário, né? A própria palavra do Senhor diz. Esse trabalho, Deus tem levantado mesmo, e isso é muito importante. Mas Jesus sim estaria nas ruas atrás das pessoas. Exatamente. Jesus estaria sim Atrás dos enfermos, né? Exatamente. E o próprio Jesus comissionou os discípulos. Lá em Lucas 9, o que é que diz? Lá a partir do primeiro versículo. Chamando os discípulos ao lado, deu-lhes poder sobre espíritos malignos para curar enfermos, para pregar o reino de Deus. Então o próprio Jesus comissionou os próprios discípulos para irem para fora. Para fora, para fazer isso. Para pregar o evangelho. Para pregar o reino de Deus. Vão 2 em 2, né? Exatamente isso. Em
Lucas 10 também fala sobre isso. E é sobre Jesus estaria assim nas ruas, no meio, no meio das prostitutas, no meio de todos esses, não para consentir com o que eles praticam, mas para pregar em amor e em verdade, para que eles possam ser libertos, porque só a verdade liberta, como diz João 33, e conhecerão a verdade, e a própria verdade que vos libertará. Estaria no meio deles para fazer isso, para trazer a verdade. Aliás, ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Jesus Cristo, o verdadeiro, né? Irmão Rodrigo, e as mesmas palavras que é levado lá fora, o evangelismo que é levado fora das quatro paredes, é a mesma coisa que é dada dentro das igrejas? Então, nós temos que separar. Por exemplo, eu vou aqui ler Lucas 10, porque aqui Jesus Cristo ensina como um modo de evangelizar. Sim. Porque eu creio que esse evangelismo que nós fazemos nas ruas é um tipo de evangelismo, não é o evangelismo. Porque muitas das vezes nós caímos nessa falácia. E não podemos, como evangelistas, ter esse orgulho no nosso coração. Porque eu vou para as ruas, eu prego o evangelho. Porque eu vou para as ruas, no meio do povo, eu tenho a palavra de Deus. Não, nós não podemos cair nessa falácia, nesse orgulho. Sim. Porque isso não existe. Sim. Isso não é de caráter de evangelista. Sim. Não é de caráter de missionário, de ter essa altivez de espírito, porque nós vamos à rua, porque nós pregamos a palavra, porque nós vamos... Eu não sou diferente. Exato. É um modo de evangelizar. Exato. E Jesus ensina aqui em Lucas outro modo de evangelizar. Lucas 10, nós queremos aqui abrir, deixa-me só aqui, eu até trouxe a Bíblia exatamente para isso. Aqui. Olha o que Jesus diz. Em Lucas 10 vamos começar a partir aqui do 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então Jesus está a dizer que vai enviar os discípulos para o meio do povão mesmo. Sim, é verdade. E ele começa dizendo, não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E aqui começa. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei, primeiro paz seja nesta casa. Então o que é que eu percebo com isto? Que Jesus está primeiro a tentar a ter a declaração, a anunciação, paz seja nesta casa. Declarar paz. Glória a Deus, sim. E depois ele continua. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Pronto. E o que é que está aqui a dizer? Conexão. Ou seja, primeiro anunciamos paz. Se tiver ali algum filho da paz, vai receber a paz e vocês criam conexão. E depois Jesus continua. E ficai na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de todo o seu salário. Ou seja, então se a paz agora foi estabelecida, se vocês conseguiram se conectar, comam e bebam. Ou seja, fala do quê? De comunhão. Então, primeiro passo, anunciação ou declaração, depois conexão e depois comunhão, que ele fala a partir aqui do versículo 7. E depois ele diz, e em qualquer cidade que entrares eu vou receber, comei como vos puderam diante, e curai os enfermos que nela houver. Ou seja, a partir de agora, ministrar as necessidades das pessoas. Sim. Já anunciamos a paz, já fizemos a conexão, já comungamos. Agora vamos ministrar a necessidade das pessoas. Glória a Deus. Se a pessoa está enferma, ministra as necessidades dela. Se ela está com depressão, ministra a necessidade dela. Se ela precisa de algo mesmo físico, material, dinheiro, ministra as necessidades dela. É o que Jesus manda. E só depois, então, ele diz, a partir do versículo 9, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, depois de tudo isso... Preparou então, o caminho, depois... Exatamente. É um modo de pregar. É o que... Exato. É o evangelho que Jesus É está verdade, ensinando. é verdade. Então, anunciem a paz. E esse evangelho é melhor praticado na questão de células. Células, em grupos pequenos. Sim. Por isso que eu nunca posso, como evangelista, ter essa altivez de espírito. Não, eu vou para os metros de Odivelas, os irmãos que ficaram na igreja são todos uns falsos cristãos e eu que prego a verdade. Jamais. Porque é um método de pregar Jesus aqui Exatamente. ensina outro. Jesus, aqui eu não vejo em Lucas 10 a dizer, Rodrigo, vai para o metro não sei de onde, mete a coluna no chão e prega, arrependam-se todos os vossos pecados, fecha a lei. Não, Jesus não diz isso. Jesus fala, conectem-se, depois conectarem, anunciem, conectem, depois comunguem, depois ministrem necessidades e então preguem o evangelho. É o que Jesus manda fazer. É um membro de igrejas, né? São várias pessoas, né? Exatamente, e cada pessoa tem uma graça de Deus ministrada. Se calhar Deus me deu uma graça, creio eu. E alguns irmãos também veem isso em mim pela glória de Deus, para a glória de Deus, que eu tenho a graça de se calhar ter facilidade de ir para as ruas pregar o evangelho. Mas se calhar a irmã tem a graça, tem o amor, tem o carinho de sentar aqui com 2, 3, 4 irmãos e ministrarem eles semanalmente, pregarem o evangelho semanalmente, ter conexão, comungar, anunciar, ministrar a necessidade e então pregar o evangelho para aquelas pessoas. É tudo para o reino, né? Então não posso ter aquela altivez de espírito e dizer, não, só esse método é o correto. Por que não? Agora, esse é o método mais eficaz, para mim que eu acho que alcança pessoas. Alcança vidas, Que exatamente. alcança pessoas. Porque eu estou, se calhar a irmã que está a pregar numa célula vai alcançar pessoas que já conhecem o evangelho. Exato. E agora precisam ser levantadas. Verdade. E tu estás ali a ministrar aquelas pessoas que já conhecem o evangelho. Agora se eu for para a rua, vou se calhar alcançar uma pessoa que nunca sequer ouviu falar de Jesus. É verdade. Ou que só conhece Jesus pela teoria. Aham. Conhece Jesus porque a avó, nos anos não sei da quanto, nos anos 80, levou ele na igreja católica e ele agora é crismado e batizado. Ela só conhece Jesus por aí, mas não conhece o verdadeiro evangelho. É verdade.
Então eu acho que o método de ir às ruas com o speaker mais eficaz, mas não é o único. Exatamente. Eu repito e bato na mesma tecla. Nós não podemos menosprezar os homens de Deus que estão na igreja, nas células, que estão a levar o evangelho de forma diferente da nossa. Há muitos campos, né? Há muitos campos. A seara é grande. Está aqui mesmo aqui no Lucas 10, e dizendo, grande é a seara, mas os obreiros são poucos, pagai o dono da seara e os obreiros. Então a seara é grande. É verdade. Temos é que orar para que Deus continue Levante, a levantar, seja nas ruas, seja nas casas, levantarem homens de Deus, segundo a vontade do Senhor, para continuar a pregar. Glória a Deus. E o irmão Rodrigo estava a dizer essa parte sobre a questão de outras pessoas também levarem o evangelho, estão nas ruas dentro da igreja. Também tem uma parte na palavra do Senhor que diz: os discípulos viram um outro homem a pregar o evangelho e disse assim: olha, Jesus, nós vimos ali um homem falar isso. E Jesus disse assim: não é contra nós, né? E porque Pedro e etc. João estavam a dizer: não, ele não anda com Jesus, não faz parte do nosso colegiado, então ele não pode. Nosso rebanho. Não, da nossa parte aqui, não está aqui na livraria de King, ele não pode pregar o evangelho. Olha, quem não é contra nós é por nós. Glória Não proíbam. Não proíbam. Não proíbam de pregar. Se ele está a pregar em nome de Jesus, está a pregar o verdadeiro evangelho, seja onde ele estiver a pregar, não proíbam. Não proíbam, exatamente. Porque Glória a Deus. quem fala bem de nós não pode ser aqui rapidamente e falar contra nós novamente, entende? É verdade. Então Jesus está a dizer isso. Não posso dizer assim, não faz parte aqui do nosso grupo, não vai para as ruas, então ele é falso, não prega mais. Não façam isso. Não façam isso. Porque quem não é contra nós é por nós. Deixem a pessoa pregar o evangelho. Desde que ela esteja a pregar o evangelho, Paulo ainda vai mais longe. Em Filipenses, quando ele está lá preso, os irmãos estavam a dar assim: não, Paulo, tem aqui irmãos que estão a pregar por vanglória, tem aqui irmãos que estão a pregar o evangelho só por soberba. Paulo diz: meus irmãos, não se metam. Paulo ainda vai mais longe. Meus irmãos, não se metam. E daí? Desde que esteja a pregar por vanglória, soberba, não importa. Desde que o evangelho seja pregado, eu fico feliz. É o que Paulo diz. E ainda vai mais longe. E no início nós acabamos de falar, né, que Jesus disse: esse evangelho tem que ser pregado. Tem que ser E para pregado. testemunho das nações. Então quer dizer o quê? Que a nação inteira, o mundo inteiro irá ouvir. Porque quem vai lidar com o soberbo não é a irmã, nem sou eu. Exatamente. Jesus fala, olha, Jesus conta uma história. Ele fala para os discípulos: olha, o inimigo veio plantando joio e trigo na seara, veio plantando o campo. E cresceram o joio e o trigo juntos. E o que foi dos ceifeiros? Dizer: não, vamos tirar o trigo para que o joio também saia. E o dono do campo disse: não tirem, para que o trigo não faça, para que o trigo também não saia juntamente com o joio. E esperem o tempo da colheita. Porque quando o tempo da colheita chegar, o joio é tirado, o trigo também vai ser tirado. O joio vai ser queimado e o trigo vai ser posto lá na reserva. Então é isso. Quem vai lidar com os soberbos não sou eu. Glória a Quem vai Deus. lidar com os soberbos não é a irmã, não é o pastor, Glória a não Deus. é o maior apóstolo nessa terra que vai lidar com E o tempo da colheita, quem vai colher é o Senhor. É Ele que vai tirar. Os anjos confierem na sua glória. Glória a Deus. Aleluia por essa E palavra. vai separar. Entendem? Por isso, Aleluia. Paulo ainda vai mais longe. Não importa se eles estão a pregar o evangelho por soberba, se estão a pregar o evangelho por ganância, não interessa. Desde que o evangelho seja pregado. Seja pregado. Aleluia. O irmão Rodrigo, só mais uma pergunta aqui, nesse contexto. Não tem medo de ser perseguido, ser preso? De lançar uma pedra e você ali. Não tem medo disso? Isso é um tema que eu tenho um amigo que por acaso Deus me deu a graça e a misericórdia de encontrá-lo na escola no tempo que eu estudava, quando eu pregava o evangelho. E eu fiquei a ministrar para ele sobre semanas e semanas, e pela graça de Deus o Espírito do Senhor convenceu-o do pecado e hoje é um nosso irmão e é meu melhor amigo até. O irmão de guerras, de lutas, que também está na rua a pregar o evangelho, seja na internet, também está toda hora a pregar na internet. E Deus conseguiu alcançar ele através da minha vida. E nós falamos bastante sobre esse assunto de não tem medo de morrer por causa do evangelho. Eu já disse para ele. Porque quando eu sinto isso na igreja de hoje em dia, talvez quando tu falas assim, quando te pergunto qual é o teu maior sonho, não é querendo ser moralista, mas o meu maior sonho realmente é morrer por conta do evangelho. E eu acho que esse deveria ser o nosso sonho. Sem agora querer ser coisa, mas conscientemente falando. Todo o cristão deveria ter o sonho de sofrer por conta de Cristo. Amém. Esse deveria ser o nosso verdadeiro sonho. Sim. Mas eu sinto que quando nós falamos isso no contexto do cristianismo de hoje em dia, ou tu queres ser mais espiritual do que todos, ou tu queres ser mais moralista, ou porque tu queres ser mais poderoso, quando na realidade não. Nós vemos em Hebreus 11, se nós formos aqui abrir, a realidade dos cristãos naquela altura era isso. Os cristãos tinham a expectativa de morrer por conta de Cristo. Os cristãos tinham essa expectativa. Meu Deus, eu vou agora pregar ali e eu sei que alguém vai vir um satanás e vai me dar uma palavra. Timóteo morreu assim. A história conta que Timóteo estava a pregar na rua. Timóteo, discípulo de Paulo, estava a pregar na rua quando veio um homem por trás,
deu uma palavra na cabeça de Timóteo que abriu aqui a cabeça e ele caiu assim de frente. Estevão foi apedrejado? Apedrejado. Mas olha, está aqui, essa é a realidade dos irmãos. Deixa eu começar aqui a partir do versículo 33. E que mais direi? Faltar-me-ei tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas, cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa aqui na terra. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, a Bíblia claramente diz que os cristãos do primeiro século preferiam não ser livres. Preferiam morrer mesmo, para alcançar uma maior ressurreição. Então, esse era o desejo dos cristãos de antigamente. Se perguntas qualquer cristão, o que é que tu quer? Eu quero sofrer por conta de Cristo. Eu quero morrer por causa de Jesus. Glória a Deus. Eu quero morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Eu quero morrer. Aleluia. Então, eu acho, não é questão de ser moralista, é questão de ser bíblico. Todo cristão deveria ter. Claro que ninguém é masoquista. Vai dizer, não, eu quero apanhar. Não, mas esse tem que ser o desejo. Sim. Quer dizer, a palavra... Se for necessário, eu morrerei. Se for necessário, eu darei a minha vida por conta de Cristo. E o próprio Paulo fala sobre isso também. E é um versículo bastante conhecido em Filipenses 1, 21, que ele diz, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Paulo não tinha a vida dele como preciosa em nada. Aliás, um homem que viu o terceiro céu, já tinha visto tudo as glórias vindouras, e ele diz, olha, para mim, meus irmãos, eu só estou aqui mesmo na terra por conta de vocês mesmo. Paulo diz, eu só estou aqui por conta de vocês. Vocês deviam ficar alegres, porque eu estou aqui por conta de vocês. Mas se eu morresse agora, para mim o morrer é lucro. Bem melhor do que estar aqui nessa terra. Glória a Deus. E esse tem que ser o nosso desejo e o nosso anseio. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho de você sair e evangelizar nas ruas. Qual é a experiência? Como é pregar para as pessoas na rua, para aqueles que estão sem esperança? Como que vocês abordam? Como que Deus fala com vocês no coraçãozinho para levar ali a palavra? Bem, é bastante desafiador, primeiro de tudo, porque é um contexto em que as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra. Pregar na igreja já é difícil. Pregar nos púlpitos é difícil, mas pregar na rua é ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Porque são pessoas que, muitas delas agressivas, tu não sabes qual é o humor da pessoa, se a pessoa vai te receber bem, se a pessoa vai te receber mal, se é que ela é depressiva, se é que ela é agressiva, se é que ela tem um demônio ou não endemoniada. Então é bastante desafiador. Nós tentamos abordar as pessoas, primeiramente de tudo, sendo fiéis à palavra de Deus. Sim. Mas não é porque nós sejamos fiéis à palavra de Deus que nós devemos ser arrogantes. Sim. É verdade. Porque na minha iluminação bíblica que agora eu tenho, interpretando as escrituras, muitas pessoas confundem. João Batista pregou assim, essa vibra. Mas nós temos que perceber que João Batista pregou para a eclésia. João Batista pregou para fariseus. Apenas quando eles falavam com as pessoas pobres, o que é que ele falou com aquele guarda que não sabia? O guarda chegou para ele e perguntou assim, olha, o que é que eu devo fazer para obter a vida eterna? Disse. Ele não chamou lá a raça de vibra, não. Produz frutos de arrependimento, simplesmente. João Batista não usou um palavreado agressivo. Porque muita gente não, sou João Batista, vou para agora, arrependam suas prostitutas. Temos que ter calma com isso. Porque João Batista pregou num contexto totalmente diferente do nosso. Então nós somos fiéis sim à palavra, mas nós somos equilibrados, nós somos jovens que têm afeto pelas pessoas e que também sabemos que aquelas pessoas não conhecem Jesus. Como a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento aos incrédulos para que eles não vissem e não se apercebessem. Então nós temos que ter esse entendimento que infelizmente aquela pessoa está cega, que precisa ser tratada com amor, com carinho, mas sobretudo o que liberta é a verdade. Então nós pregamos para ela o que as escrituras dizem, sem adulterar nada, sem prostituir as escrituras, nós pregamos, mas também nós amamos aquela pessoa, se a pessoa precisa, porque talvez eu percebo que se calhar aquela pessoa não vai primordialmente ser alcançada com as palavras, mas talvez com olá meu irmão, boa tarde, abraço. Um abraço.
olha, posso, como é que te chamas? E já ir com um sorriso. Eu estou assim na rua. Eu estou a ter irmão que está pregando assim na rua. Estou a ir para as pessoas porque eu não, pode ser forçado, talvez, mas aquela pessoa havia um dia de trabalho cansado. Uhum. Às vezes ninguém sabe o que é que ela passou durante a Passou, semana. E exatamente. vê um jovem maluco ali na entrada do metro a sorrir para ela, olha, está a pedir um abraço, que ela vou dar. E naquela hora que o Espírito então alcança aquela Alcança a pessoa. vida, é E um verdade. abraço alcança aquela pessoa. Então nós vamos para as ruas com esse intuito, Glória a de Deus. pregar o Evangelho, mas sobretudo sendo fiéis à palavra Glória e a com Deus. muito amor. Com muito amor. Porque daquilo que nós temos, então agora nós entregamos. É verdade. entende? E, Rodrigo, fizeste parte do evangelismo ali nas ruas com o Teatro da Livraria da Exato, Equipe. exato. E essa experiência para você foi a primeira vez? Não. O que que você sentiu? A fazer teatro nas ruas foi a primeira vez. E o que que sentiste nesse Mas teatro? eu já estou bem acostumado, porque na minha Sim. igreja eu faço parte lá das danças. Sim, ok, já faz parte, já. Sim, sim, sim. Porque foi Mas algo diferente, foi. né? Nas ruas eu nunca tinha feito. E eu percebi com esse teatro que muitas pessoas ficaram atentas. Ficaram atentas. Coisa que normalmente não acontece assim tão frequentemente com a pregação com o speaker e etc. Exato. Eu percebi que ali era um método bastante É eficaz uma também estratégia. uma estratégia Exatamente. bastante eficaz de alcançar e chamar a atenção sobre Chamar a as outras atenção. pessoas. Porque as pessoas pensam, quem são aqueles malucos ali a dançar na rua? Mas às vezes naquele momento que a pessoa está a olhar e com a palavra diz Jesus te ama. E aquilo entra com Faz uma flecha diferença, né? no coração da pessoa. E é uma estratégia bastante eficaz também. Exatamente. Todas as estratégias que são levadas para trazer, mostrar, demonstrar o Evangelho é bastante sempre bem-vindo e eu gostei bastante, foi uma experiência bastante boa. Nunca tinha feito nas ruas. O Nunca convite mantém-se em pé. Vamos levar ainda o teatro para outros lugares ainda, se Deus Amém, em permitir. nome de Jesus Cristo, que seja assim. E que possa, através do teatro também, da dança, alcançar vidas Alcançar para Jesus. vidas em nome de Jesus. Eu creio que o Evangelho tem que ser pregado, mas é uma estratégia. É uma estratégia, exatamente. para Uma alcançar maneira de vidas. abrir para que vocês possam O estar caminho, levando o Evangelho. Exatamente, porque Exato. Paulo diz lá em Coríntios, creio por isso falei, então eu creio que o Evangelho deve ser pregado. Mas também não descarto, porque alguns irmãos dizem, não vamos fazer isso porque isso não é de Deus. Eu não sou dessa forma. Eu não sou dessa forma. Eu creio que se a pessoa está ali no coração com aquilo, para ser feito para a glória Para a primeiramente glória de de Deus, Deus. e não para a nossa própria soberba, deve ser feito sim, porque é uma estratégia, é uma arma. É uma É uma arma exatamente. para atacar as portas do inferno. É A verdade. Bíblia diz claramente, Jesus lá diz em Mateus, quando ele fala com Pedro, em Mateus 16, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer, porque as Aleluia. portas são instrumentos de defesa, então nós vamos atacar. E se ataca com isto, com tudo, seja no speaker, seja num É teatro, verdade. seja numa dança, é instrumento para atacar as portas do É. inferno, então vamos continuar. Cantando louvor na rua. Eu vejo dessa forma, É eu vejo verdade. dessa forma. Que tudo o que nós possamos arranjar nesse mundo, seja material espiritual, nós devemos É arranjar verdade. para pregar e para Glória falar a do amor Deus. de Cristo. Amém. Para nós Glória a Deus. terminarmos, irmão Rodrigo, que é uma conversa poderosa essa, né? É, Tem foi. muito para falarmos É aqui. bom. E qual mensagem você deixaria para os jovens que estão a nos ver aqui, que vão ver os vídeos? Qual mensagem que você deixaria para despertar o desejo de ir para as ruas pregar o Evangelho? Nas escolas, na faculdade, no trabalho? Sim, primeiramente queria dizer aos jovens que Deus, se tu és cristão, se tu aceitaste Jesus Cristo, se tu já recebeste o testemunho de Jesus, tu és um chamado por Deus. Então, primeiramente, nós temos que ter essa ciência que nós somos chamados por Deus. Como eu já li aqui em Mateus 9, em Lucas 9, Jesus chamou os discípulos, deu-lhes poder. Então, tu és chamado e Jesus também te chamou. Então, não fica, não, o Rodrigo vai para a rua porque o Rodrigo não. Tu és chamado. Então, tu também és chamado. Depois, nós temos que ter consciência que as pessoas que estão na rua precisam de ti também. Precisam de ti. Porque se calhar, tu que estás aí, tu moras não sei aonde, tu moras lá na Irlanda, tu moras em Manchester. Eu se calhar nunca vou em Manchester. Mas tu estás aí em Manchester. Aleluia. Vai ali, Amém. os jovens precisam de ti. E, eu queria, e é isso aqui, é isso exatamente que os Judas dizem lá em Judas 1:23. Deixa eu só aqui abrir para mostrar aos irmãos com a Bíblia. Que não é coisa da cabeça do Rodrigo, é Bíblia. É só para dizer que é o Rodrigo que está a dizer, não, é Jesus É a chama. palavra. É a palavra que aqui. Palavra que liberta. Aqui, olha o que eles escrevam. Eu vou ler aqui só o versículo 3 só para vocês entenderem. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, ou seja, da salvação de Jesus Cristo, da fé comum que nós todos temos, como ele que aceitou tem, como eu tenho. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, toda esta fé, esta palavra, esta fé foi dada a nós, foi entregue a nós. Amém. Entendem? E é por isso mesmo. E olha o que ele diz depois aqui em Judas 1:22, a partir do 22.
E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Ou seja, muitas das vezes vai ter o teu amigo da escola, que tu estás aí para a escola, que tu que és jovem, vai Verdade. estar lá na escola e olha, este rapaz é cristão e fica-te a zombar. Mas será que Jesus mesmo existe? Será que Jesus é mesmo Deus? Apieda-te dele. Tem piedade, ou seja, tem compaixão. Compaixão. Glória a Deus. Outras traduções dizem, tem compaixão. É. Apieda-te. Oh, meu irmão, eu sou sim cristão, eu posso falar de Jesus Cristo, eu posso te ensinar sobre a Bíblia, Sim. tu queres ouvir, e mesmo que ele rejeite de primeira, continua. É isso que é ter compaixão. Aleluia, é verdade. Amém, glória a É isso que é Deus. ter compaixão. E depois diz, e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tendo Deus misericórdia com temor. E é isso. É por isso que Jesus te chama. É por isso, porque tu também tens que salvar as pessoas. É É o que a Bíblia diz aqui em Judas 23. Aleluia. E salvai alguns arrebatando-os do fogo do inferno. É Porque verdade. tu tens que ter a noção que, É meu forte, Deus, né? Glória. eu escapei do inferno, do fogo do inferno. Mas o meu amigo que está do lado da minha minha carteira não está a É caminhar. verdade. E é isso que Judas escreve. Salvai do fogo. Então significa que se tu não estás a pregar o evangelho para aquela pessoa está a caminhar para o inferno. E se Deus te deu a oportunidade de abrir a boca e falar Jesus te ama, e tu não falas isso, o Eita. sangue daquela pessoa é sobre a tua cabeça. Ui, glória a Deus. Glória a Deus. É Então, forte. salvai alguns Salvai. arrebatadores do fogo. É. Se tens a oportunidade de pregar e tu não estás a pregar, quando Jesus voltar, tu vais ter que, de qualquer forma, não sei, te arranjar com ele. Uau. Porque é isso que diz, por isso que é isso que Jesus diz. E 2 Coríntios Paulo fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós temos que entender que todos esses que receberam Jesus na sua vida, que aceitaram Jesus pela fé, que agora confessaram com a boca, como diz Romanos 10, versículo 9, confessaram com a boca e creram no coração que Deus ressuscitou dos mortos, tu tens o ministério da reconciliação. Amém. Esse ministério é o quê? Glória a Deus. Perceber que o homem é falho, caído, pecador, Pecador. mas que precisa de um Salvador. Glória E a tu Deus. tens esse ministério para passar então agora para as pessoas. É Aleluia. isso que as Escrituras Sagradas dizem. Não há mais motivação do que Não há do outra. que as Escrituras. Eu posso aqui dizer, chegar, jovens, vão para as ruas porque tu vais ser conhecido. Não vão para as ruas à espera disso, porque vocês não vão ser reconhecidos. Porque ninguém na internet quer saber da palavra de Deus. Ninguém. É verdade. Agora, se for uma coisa rasa, se não for coisa, toda a gente está lá. Agora, se for Bíblia sólida, ninguém quer saber. Então, não vão atrás dessa. Eu vou para as ruas e vou meter lá a câmera na minha frente porque as pessoas agora vão ser reconhecidas na net. Não vão com essa esperança porque vocês vão se frustrar e vão abandonar o barco. Então, a melhor motivação que eu tenho é essa A daqui palavra. e não a outra. É verdade. A outra é melhor. Irmão do que Rodrigo, esta. que palavra poderosa. E que conversa poderosa. A Amém. gente vê Glória mesmo a a Deus. glória de Deus sobre a Glória sua a Deus. vida. Não sou merecedor, mas pela graça mesmo. E que Deus continue te dando sabedoria, te dando Amém. graça, ousadia. E que você venha ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós declaramos sobre a sua vida. E que esse podcast não é em vão. Você irá ver todos os dias o que você deixou aqui, uma semente plantada. E vai alcançar muitas vidas também. Em nome de Jesus também. Esse é o meu desejo. Esse é o meu Eu desejo. Seja creio. por qualquer meio, pregar a palavra e alcançar, seja nas ruas, seja no podcast das irmãs. E obrigado, desde já obrigado por esse convite. Essa honra toda eu não estou acostumado com isso. Porque Deus quer te levar ainda a outros lugares, em outras cidades, se for preciso, outras aldeias, para alcançar. Isso também me motiva a ouvir essas palavras, porque os meus líderes dizem isso também. E é bíblico. Eu posso querer não dizer, eu não aceito, mas se Deus quer, quem sou eu Se para Deus dizer não? A própria Bíblia diz em Atos 13 que Paulo e Barnabé foram separados pela igreja também reconhecer isso. Que diz, Exatamente. jejuando e orando, Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito. Agora separem Paulo e Barnabé. Então a igreja também via em Paulo e em Barnabé a graça do A Senhor. graça. E se os irmãos e as irmãs veem isso em mim, o que eu só posso dizer é obrigado, Senhor. E Obrigado, Senhor. sempre estar de joelho e humilde para que o Senhor, Sempre. como um vaso, possa me usar. É a palavra que nós deixamos aqui, nem ouro e nem prata se compara a estar na presença do Senhor. Né? Pode a gente oferecer 1 milhão de seguidores, pode oferecer dinheiro, pode a gente oferecer o que é da terra, mas não esqueça, irmão Rodrigo, que não há nada desde pequenino, foi plantado no seu coração. A gente já vimos aqui a semente do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, e que você sempre volte lá atrás e lembre, você foi separado para isso. Tá bem, meu querido? Amém. Glória a Deus por Glória a essa Deus. conversa. Vamos deixar aqui as redes sociais do irmão Rodrigo, para que você também acompanhe ali os evangelismos dele, esteja em oração pela vida dele, para que Deus possa continuar levando ele, usando ele. E queremos agradecer a você, meu querido irmão, porque todas as vezes que você também compartilha este vídeo, podcast para outras pessoas, também vai estar ajudando a levar o evangelho do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Amém.